boa noite. Hoje vamos dar sequência à nossa conversa sobre Nanã Burucu, a orixá que rege os pântanos e lagoas de água escura e que forneceu a Oxalá o barro com que foram modelados os primeiros seres humanos. Na semana passada, nós falamos sobre algumas características de Nanã e lemos alguns poemas. Hoje vamos ler e comentar algumas das histórias tradicionais ou itãs relativas a Nanã, coligidas pelo Reginaldo Prandi no livro Mitologia dos Orixás. Vamos ler. Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Isso porque os orixás são relacionados aos 5 elementos. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra ainda, a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã Burucu veio em seu socorro, apontou para o fundo do lago com seu ibiri, o seu cetro, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa, onde morava ela, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou no barro, assim como é dito no livro do Gênesis do Antigo Testamento. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia que o homem morre e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã Burucu. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta, no final, tudo que é seu. Então, Nanã está no início e no final de tudo. Assim como o Xumaré, que tem como símbolo a serpente que morde a própria cauda, Ouroboros, que é esse ciclo contínuo da existência, em que o fim dá origem a um novo início, que dá origem a outro fim, que dá origem a outro início. Então, Nanã está muito relacionada ao ciclo da vida, não menos do que as outras Iabás, como Iemanjá, Oxum e Iansã. Vamos ler mais algumas histórias. Nanã esconde o filho feio e exibe o filho belo. Conta-se que Nanã teve 2 filhos. O Xumaré era o filho belo e Omulu, o filho feio. Nanã tinha pena do filho feio e cobriu Omulu com palhas, para que ninguém o visse e para que ninguém zombasse dele. Mas o Xumaré era belo, tinha a beleza do homem e tinha a beleza da mulher. Não por acaso, o seu símbolo é o arco-íris, que foi adotado depois pelo movimento LGBT. O Xumaré, ele é bissexual. Nanã o levantou bem alto no céu, para que todos admirassem sua beleza. Daí a relação com o arco-íris. Pregou o filho no céu, com todas as suas cores, e o deixou lá para encantar a terra para sempre. O que também permite uma aproximação
com a literatura bíblica, né? O arco-íris, no Antigo Testamento, ele representa a promessa de Deus de que nunca mais ele destruiria o mundo. E, segundo outra interpretação, também seria um sinal, né, da sua aliança com o povo de Israel. E lá ficou Oxumaré, à vista de todos. Pode ser admirado em seu esplendor de cores, sempre que a chuva traz o arco-íris. Nanã tem um filho com Oxalufã. Nanã era considerada grande justiceira. Qualquer problema que ocorresse, todos a procuravam para ser a juíza das causas. Mas sua imparcialidade era duvidosa. Os homens temiam a justiça de Nanã, pois se dizia que Nanã só castigava os homens e premiava as mulheres. Foi a primeira feminista da história. Nanã tinha um jardim com um quarto para os eguns, né, os espíritos dos mortos, que eram comandados por ela. Assim como a deusa Kali, que eu já mencionei, também liderava espíritos e fantasmas e andava nos cemitérios. Se alguma mulher reclamava do marido, Nanã mandava prendê-lo. Batia na parede, chamando os eguns. Os eguns assustavam e puniam o marido. Só depois Nanã o libertava. Ogum foi reclamar a Ifá sobre o que ocorria. Segundo Exu, conhecido como bisbilhoteiro, Nanã queria dizimar os homens. Os orixás reunidos resolveram dar um amor para Nanã, para que ela se acalmasse e os deixasse em paz. Os orixás enviaram Oxalufã nessa missão, ou seja, Oxalá. Chegando à casa de Nanã, Oxalufã foi servido com ricos alimentos, mas o velho pediu-lhe que fizesse um suco de iguibins, de caracóis. O caracol é um dos alimentos favoritos de Oxalá. Oxalufã, muito sábio, fez Nanã beber com ele o suco. Nanã bebeu do omieró, a água que acalma. Assim, Nanã foi se acalmando. Cada dia que passava, Nanã se afeiçoava mais a Oxalufã. Pouco a pouco, Nanã foi cedendo aos pedidos de Oxalá. Mas até então, Nanã não havia mostrado a ele o seu jardim. Um dia, uma mulher queixosa do marido procurou Nanã. E ela, aconselhada por Oxalufã, quis ouvir ambos os cônjuges, não só a mulher, mas também o seu marido. Nanã tinha se acalmado. Mostrou de vez todo o seu reino ao Oxalufã. Mostrou também como comandava os eguns. Oxalá observou tudo. Um dia, quando Nanã se ausentou de casa, Oxalá vestiu-se de mulher e foi ter com os eguns. A trapaça é algo que vai aparecer em várias histórias tradicionais, né? Algo muito divertido. Lembra Xangô, que uma vez estava com Yansan em seu palácio e um grupo de inimigos foram até lá para intimidá-lo. E Xangô viu que ele estava em desvantagem. Eram muitos os adversários. Então, ele se veste com as roupas de Yansan e sai escondido da casa. E não é reconhecido por seus desafetos. Então, essas histórias, né, de trapaças
vão acontecer com frequência, né, nos Itãs. Com a voz mansa, como a da velha, Oxalá ordenou aos eguns que dali em diante eles atenderiam aos pedidos do homem que vivia na casa dele, na casa dela. Olhem, vejam só a sacanagem. Em sua volta, Nanã foi surpreendida com a afirmação de Oxalá, que ele também mandaria nos eguns. Mesmo contrariada, Nanã acatou o dito, pois estava enamorada do velho. Queria ter com ele um filho. Mas Oxalá disse a Nanã que não poderiam ter esse filho, pois ambos tinham o mesmo sangue. Nanã estava inconformada e não aceitou o interdito. Nanã preparou uma comida contendo um pó mágico, e o pó fez com que Oxalá adormecesse. Aproveitando-se do sono de Oxalufã, Nanã deitou-se com ele e engravidou. Agora ela devolve a trapaça e sacaneia Oxalá. Quando acordou, Oxalá ficou muito contrariado. Não podia mais confiar em Nanã, pois Nanã se aproveitara do sono de Oxalá. E Oxalá teve que abandonar Nanã. Abandonou Nanã e foi viver com Iemanjá. Fazendo uma leitura política, né, de alguns mitos, à luz da contemporaneidade, nós vamos encontrar várias coisas interessantes. Por exemplo, na história tradicional de Oxum, em que ela, que não foi convidada para a Assembleia dos Orixás por ser mulher, fez com que as mulheres não engravidassem mais. Aí os seres humanos ficaram desconsolados, porque a raça humana iria se extinguir. Aí eles rezaram aos orixás, né, suplicando para que acabasse essa praga. Os orixás foram consultar Olorum, e Olorum disse a eles: na última assembleia, vocês convidaram Oxum? Eles responderam: não. Então convidem. Aí os orixás foram até a casa de Oxum convidá-la. Oxum, vamos fazer uma assembleia, você não quer participar? Não, não quero. Ah, mas seria importante a sua presença. Não quero. Ah, mas vai acontecer daqui a pouco, venha com a gente. Não quero. Aí os orixás tiveram que suplicar muitas vezes até que Oxum concedesse, né, a mercê da sua presença na Assembleia. Não só dela, mas de todas as mulheres. E a partir daí, nas Assembleias dos Orixás, não apenas os deuses masculinos, mas também as deusas, né, participaram das decisões. Nessa história também tem um conflito, né? Nanã, a princípio, ela toma o partido das mulheres, ela toma a defesa, né, das mulheres por serem muito mais vítimas, né, da violência, de tudo aquilo que você sabe. Oxalá é enviado, então, para tentar um acordo, né, para tentar um meio termo, para convencer Nanã a ouvir os dois lados, antes de emitir um julgamento, né, para ela ser mais imparcial. Claro que no meio disso tudo, acaba havendo outros conflitos de interesse, né? A Nanã, que é relacionada com a vida, ela quer procriar, né? Ela quer ter uma descendência, enquanto Oxalá, que está mais interessado no poder, já que ele é o rei dos orixás, queria ter autoridade sobre os eguns. Então, mesmo dentro de uma missão diplomática, que a princípio teria um objetivo de conciliação, acaba havendo esse conflito de interesses. É possível fazer várias leituras políticas, né, desses Itãs.
Agora, eu acho muito curioso que nessas histórias as mulheres têm um papel muito mais destacado do que em histórias tradicionais de outras culturas, em que normalmente as rainhas, as princesas, mesmo as deusas, acabam abaixando a cabeça para seus maridos e pelos deuses que governam o universo. Na cosmovisão iorubá, não é assim. Existe um equilíbrio de forças entre as energias masculinas e as energias femininas. Não há um domínio de um lado sobre o outro, mas uma interação, eventualmente conflitos e transformações, mas sempre no mesmo patamar, né? Sempre a nível de igualdade. Então, isso é algo muito moderno na cultura iorubá. Não por acaso, muitos pais de santo, principalmente no candomblé, ou são homossexuais ou bissexuais, ou são muito mais sensíveis às questões das mulheres do que sacerdotes de outras religiões que têm um caráter mais patriarcal, né? E que vem da própria origem, né? Do tronco semita, por exemplo, judaico, cristão, muçulmano, em que o patriarcalismo sempre foi mais forte. Bem, vamos ler mais uma história. Só há 3 histórias de Nanã na coletânea do Reginaldo Prandi. Uma pena. Nanã proíbe instrumentos de metal no seu culto. A rivalidade entre Nanã-Burucu e Ogum data de tempos. Ogum, o ferreiro guerreiro, era o proprietário de todos os metais. Eram de Ogum os instrumentos de ferro e aço. Por isso, era tão considerado entre os orixás, pois dele todas as outras divindades dependiam. Ogum é o equivalente a Prometeu, né, da mitologia grega, aquela divindade que é responsável por trazer a civilização aos seres humanos, trazer as técnicas, trazer os instrumentos, enfim. O fogo sagrado, né, que Prometeu traz aos homens, permite cozinhar, iluminar as grutas, realizar a metalurgia, e a partir da metalurgia, forjar instrumentos de caça, pesca, guerra, enfim. Ogum e Prometeu são muito próximos. Vamos continuar a ler essa história. Ô, Cláudio, posso te fazer uma pergunta ou você prefere que eu faça no final da aula? Pode fazer. Tá. Por que Nanã sempre privilegiou as mulheres? Tem uma explicação mitológica para isso? Não conheço um Itã que explique isso de um modo direto, mas sendo ela a ancestral feminina mais remota, ela simboliza o poder feminino, né? Assim como certo. No taoísmo, a gente tem os princípios de Yin e Yang. Yang é o masculino, é o fogo, é o sol, o calor. Yin é a noite, o frio, o feminino, a água. E da interação desses 2 elementos surgem 4 desenhos. Desses 4 desenhos, 8 trigramas. Desses 8 trigramas, os 64 hexagramas do I Ching. Ou seja, uma constante subdivisão, né, que acaba dando origem a várias energias e a todas as coisas, todos os movimentos, né, do universo. Nanã, de certo modo, é essa ancestral mais remota. Odudua e Nanã, né, são as 2 ancestrais mais remotas. Então, elas tendem a privilegiar o feminino.
Aliás, Odudua, que é a feminista mais antiga da história, antes de Nanã, inclusive. Naquela história sobre a origem, né, do universo, a tradição diz que havia uma cabaça cósmica. Dentro dessa cabaça viviam Oxalá e Odudua. Odudua ficava embaixo, Oxalá ficava em cima. E quem ficava em cima tinha direito de usar um anel muito belo. E um dia Odudua pensa, por que eu sempre fico embaixo e Oxalá sempre fica em cima? Isso também tem conotação sexual, embora não seja única. Na história de Lilith, ela também questiona por que Adão sempre ficava em cima e ela sempre ficava embaixo. Aí os dois discutem, brigam e a cabaça cósmica se rompe. Aí a parte inferior da cabaça desce e dá origem à Terra. A parte superior da cabaça sobe e dá origem ao céu. Olorum encarrega Oxalá de criar os seres humanos e encarrega Odudua de criar o mundo material. Então, já na história da criação, nós temos um poder feminino que não é dócil, não é submisso. As deusas iorubás, elas não abaixam a cabeça, elas sempre colocam, né, os pingos nos is, esse é o meu território, aqui quem manda sou eu. Enfim, é algo muito mais democrático, né, se nós pensarmos, do que a visão do livro do Gênesis, em que Eva trouxe o pecado, né, e o coitadinho do Adão comeu a maçã na maior inocência, né, nem sabia o que estava fazendo. Em suma, é mais ou menos isso, uma visão diferente do feminino. E as orixás femininas, elas são geledés também ou não? Há várias confrarias, várias sociedades secretas de orixás. A esse respeito, quem escreve muito bem é o Odek Lewi e a Vera de Oxaguian. Por exemplo, Oxum tem várias qualidades. Uma delas é uma feiticeira. Essa feiticeira faz parte de uma dessas sociedades secretas das mães feiticeiras. É uma Oxum velha e muito mais malvada, né? Assim como tem uma Oxum mais guerreira, uma Oxum mais sensual. Então, nessas sociedades secretas, nós temos qualidades específicas dos orixás. Mas aí eu sugiro o capítulo desse livro, que aí vai dar explicações mais detalhadas. Obrigada. Nada. Bom, vamos prosseguir então com a história. Sem a licença de Ogum, não havia sacrifício. Sem sacrifício, não havia orixá. Porque os orixás comem e bebem, né? Claro que não literalmente, mas nas tradições africanas, assim como nas tradições orientais, na Índia, na China, no Japão, há rituais em que você oferece comidas e bebidas para os deuses. Claro que Ogum não vai descer do Congá para comer a comida que foi oferecida a ele. Os orixás se alimentam das essências dos alimentos. E muitos dos pratos oferecidos aos orixás são pratos de carneiro, de frango e de vários outros animais, né, que são sacrificados. Embora também haja a oferta de inhame e de outros produtos da natureza, né, legumes, verduras, raízes, sementes, mas as carnes estão muito presentes na alimentação. Daí que os instrumentos de metal são tão importantes para os sacrifícios. E sem fazer sacrifícios aos orixás, não há uma relação com eles, pelo menos no candomblé.
e nos rituais africanos originais. Na Umbanda é diferente, ou pelo menos nas linhas majoritárias, né, da Umbanda, não há comida de santo. Pois é, Noélia, é a velha questão, né? O que pode ser dito, não para defender, mas para atenuar, pelo menos, é que no caso específico do candomblé, nada é desperdiçado. Ou seja, quando o animal é morto, a sua carne é consumida por todas as pessoas que participam da festa, o seu couro é utilizado para se fazer instrumentos musicais, tudo aquilo que é utilizável, né, é transformado em objetos litúrgicos ou em alimentos. Não só o candomblé, mas o judaísmo faz sacrifícios de animais, a religião muçulmana faz sacrifício de animais, e até de uma maneira simbólica, o cristianismo, já que Cristo é o Cordeiro de Deus. E na comunhão, os católicos comem a carne de Cristo e bebem o seu sangue. Claro que é algo mais simbólico, né? Você não precisa matar nenhum bicho, mas simbolicamente a mesma coisa. Na Índia, os sacerdotes védicos também faziam sacrifício de animais, até o surgimento de Buda, que se colocou contra o sacrifício de animais, e a partir do budismo, muitas escolas, né, védicas passaram a não realizar mais o sacrifício de animais. Não podemos esquecer que nos alimentos de animais... Pois é, eu não, porque eu sou vegetariano, mas a maioria das pessoas consome carne. Então, não há muita... Quer dizer, há diferença sim, porque se você vai no açougue e compra carne para fritar um bife em casa, é igual e é diferente de você participar de uma festa de santo. Porque na festa de santo existe esse caráter da comunhão com o sagrado. E, em tese, acredita-se que a alma do animal receberá um novo corpo e que ele não sofrerá após a morte, né? Que ele receberá um benefício espiritual com o seu sacrifício. É a crença dos índios norte-americanos também, que o espírito do animal é beneficiado. Agora, uma coisa é você sacrificar 10 animais por ano nas festas de orixá de uma casa de candomblé, por exemplo. Outra coisa é você sacrificar milhares de animais diariamente, né? Então, não podemos ser injustos com a comparação. E mudar isso no candomblé é muito difícil, porque naquele livro que eu já mencionei a vocês, Os Nagô e a Morte, da Juana Elben dos Santos, ela fala sobre o axé presente no sangue. Os rituais, né, têm muito a ver com alquimia, ou seja, com um trabalho que se faz com as várias energias das folhas, dos animais, das pedras, das cores, enfim. Aí nós entramos no terreno da magia, né? E o sangue teria algumas propriedades que estariam presentes apenas nele. Mas aí nós vamos cair numa discussão muito detalhista. Eu sou vegetariano e sou mais próximo da Umbanda, mas eu respeito o ritual do candomblé. Bem, vamos continuar, que a história continua. Todos os orixás reverenciavam Ogum, né, o senhor da faca. Mesmo antes de comer, pediam licença a ele, pelo uso da faca, o obé, com que se abatiam os animais e se preparava a comida sacrificial. Contrariada com essa precedência dada a Ogum,
Nanã disse que não precisava de Ogum para nada, pois se julgava mais importante do que ele. Quero ver como vais comer sem faca para matar os animais, disse Ogum. Ela aceitou o desafio e nunca mais usou a faca. Foi sua decisão que, no futuro, nenhum de seus seguidores se utilizaria de objetos de metal para qualquer cerimônia em seu louvor. Que os sacrifícios fossem feitos a ela, fossem feitos sem a faca, sem precisar da licença de Ogum. Essa história, ela tem muito a ver com aquilo que nós falamos anteriormente sobre o elemento histórico nas histórias tradicionais. Ogum pertence ao período da Idade do Ferro. Nanã, assim como os Oduns, pertencem ao Neolítico. Então, eles não têm instrumentos de metal. E para justificar isso, foram criadas histórias em que Nanã rejeita a importância dada a Ogum e reafirma a sua independência. Assim como todas as Iabás, Nanã é muito independente, faz aquilo que ela considera o correto e não se deixa levar pela opinião de ninguém. Sobre Nanã, vocês gostariam de comentar ou perguntar alguma coisa? A cor dela é um lilás, um roxo? Qual que é a cor de Nanã? É um roxo, é uma cor roxa. Inclusive, nessa imagem, né, que eu mostrei a vocês, ela veste roxo. No caso das velas, há diferenças na Umbanda e no Candomblé. Aí é um caso mais específico, né? E é preciso consultar os livros. Por exemplo, na Umbanda, a vela de Xangô é uma vela marrom. No Candomblé, é uma vela vermelha, já que Xangô é o fogo. E assim com outros orixás. A cor das velas muda bastante. Mas a cor principal de Nanã é o roxo. Mestre. E qual que é o dia da semana dela, Cláudio? Qual é o dia da semana dela? Deixa eu verificar aqui, porque eu não lembro de memória. Nanã. Sábado e domingo. Ah, tá, obrigada. Ela escolheu bons dias, né? Pois é, pois é. Muito Mestre, bem. Eu tenho uma dúvida que eu fico, que está me encucando. Sim, Jorge. Eu vou passar, eu tenho uma dúvida que está me encucando há muito tempo. Nanã, Oxumaré e Omulu são filhos dela. Sim. Mas não são filhos de Oxalá Lufã, são? Não, não são filhos de Oxalá. Quem são os pais dele? Aí é que vem. Agora você me pegou, Jorge. Eu estou nessa também. Né? Agora aí é que vem o mistério. Esse é um grande mistério de Nanã. Né? Ela, por ser dois, reproduziu. Não precisa de homem. Puxa. Esse é o grande mistério. Eu vou consultar os meus livros de referência. Depois eu darei uma resposta a você pelo WhatsApp. Okay. Agora você me pegou. Não, mas eu tô buscando isso também. Né? É muito interessante. E mas pode acontecer de não ter pai? Pode acontecer isso? Serem somente dela sem ter um pai? Pode isso? Na cultura iorubá, eu não conheço história de parto virgem. Até fora do âmbito cristão, no caso da mitologia grega, da Índia,
nós temos o parto virgem, até no Egito. Na cultura iorubá, eu não tenho lembrança disso. Tá. Ok. Certo. Então, vamos começar a conversa sobre o Mulu. Inclusive, porque lendo as histórias de Omulu, elas vão esclarecer algumas coisas em relação a Nanã. Conhecido também como Omulu, ou Obaluayé, pelo povo iorubá, este poderoso Vodum é oriundo da família Dambirá, da nação Fon, reconhecido pelo nome de Sakpatá. Ao ser trazido para o Brasil, foi aceito e passou a ser venerado também pelos iorubás e pela nação Nagô-Vodum, tal como sua mãe Nanã e seus irmãos Ieuá, Iroko e Becém, recebendo cuidados e rituais com variadas distinções. Obaluayé é uma divindade poderosa, associada à terra, à saúde e à riqueza para o povo iorubá. E tem o seu nome traduzido como Rei Senhor da Terra, ou Senhor de todos os espíritos da terra. Seu nome mais poderoso é Chapanã, que deve ser usado mais restritamente, com o devido cuidado. Evitando falar seu nome, muitos o chamam de Ainon, dono ou senhor da terra. Ou mesmo Amolu, está ligado intrínseca e concretamente à terra. A terra quente, a crosta terrestre, endurecida e seca, tendo em seu contraponto Nanã, sua mãe, que está mais direcionada ao núcleo da terra, a parte inferior e úmida do planeta. Ele responde também pela umidade que emana da terra e que propicia a gestação vegetal, ajudando assim na manutenção da vida. Por meio desta ligação, Obaluayé é considerado pertencente ao grupo dos Onilés, os donos da terra, tendo domínio completo tanto sobre a sua parte externa, física e viva, como pela sua parte cósmica, sagrada. Através desta sua ligação com a terra, é chamado de Senhor das Pedras, pelo povo Fon. As pedras são elementos que vivificam as divindades, após receberem liturgias. Cada orixá tem uma pedra, aliás. Mais para adiante nós falaremos sobre isso. Omulu é conhecido também como Ilê Igboná, Senhor das Terras Quentes, ou Babá Igboná, Pai da Quentura, garantindo, através do calor, todas as manifestações de vida na Terra, humana, animal ou vegetal. Por seu relacionamento com a quentura, liga-se também com a febre, que afeta o ser humano. A febre é geralmente o sintoma de uma doença, tanto física como psíquica ou emocional. E Obaluayé rege os efeitos e as curas das doenças. É ele quem traz a enfermidade, como é também quem proporciona seu alívio e sua extinção, porque possui o conhecimento sobre as formas curativas que sanam as doenças. Se o ser humano procurasse seguir sua vida com os devidos cuidados e precauções, ele diminuiria as possibilidades de contrair moléstia, pois não é este Vodum quem fabrica as doenças. É o homem que, com seu descuido e sua desobediência,
as produz e contrai. Recebendo o codinome de médico dos pobres, vem em resposta às necessidades do ser humano e traz o alívio àqueles que precisam do seu auxílio. Obaluaiê cuida tanto do interior do corpo do ser humano, como ajuda também no trato da parte externa, da pele, estando muito ligado às coceiras, alergias, comichões e às queimaduras. Rege ainda as perturbações nervosas, os problemas mentais, produz a ansiedade, a aflição, elementos que descontrolam o bom funcionamento do organismo, causando, então, um ciclo vicioso de doenças. Através do seu apadrinhamento, os cientistas e estudiosos evoluem. Eles são ajudados por Obaluaiê em suas descobertas e na criação de composições farmacêuticas que permitam a cura ou alívio para as doenças e epidemias. Assim como Ogum é relacionado aos engenheiros, à tecnologia, Omulu é ligado aos médicos, aos farmacêuticos e àqueles que pesquisam novos medicamentos. Fazendo a representação das epidemias e das doenças eruptivas, como catapora, varíola, sarampo, surgem as pipocas, que são a ele ofertadas. Elas, ao eclodirem do milho quente, simbolizam as erupções que explodem no ser humano. Lembrando que quando Omulu nasceu, ele tinha o corpo coberto de pústulas. Por isso ele foi abandonado por Nanã, como nós veremos quando lermos as histórias de Omulu. Pelos Itãs, Obaluaiê é sempre rememorado como a divindade com muitos ferimentos e que procurou subsistir independentemente através do isolamento, carregando consigo as cicatrizes de grandes sofrimentos. Ao ser recolhido da beira da água por Iemanjá, muito depauperado, com diversos ferimentos causados por peixes, siris e caranguejos, Obaluaiê foi por ela acolhido e tratado como filho. Iemanjá, para recompensá-lo de tantos sofrimentos, procurando fazê-lo esquecer e tentando agradá-lo, deu a ele imensa fortuna em pedras preciosas e em riquezas, que trazia do fundo do mar. Omulu é bastante conhecido pela sua vestimenta, né, de palha da costa, que cobre todo o seu corpo. O uso da palha da costa esconde o poder sagrado de uma divindade. Reúne o oculto com o proibido e encobre o sobrenatural. Tudo que tem ligação com o passado, com a ancestralidade e com a morte, utiliza essa palha para ser ocultado. Esta cobertura serve também para ocultar os ferimentos do rosto e do corpo de Obaluaiê, ou para encobrir miticamente seu brilho intenso. Num paralelo com Zeus. Historicamente, aqui o Zoom está avisando que a aula vai encerrar, porque nós já atingimos o limite de tempo. Então, nós continuaremos na próxima semana.